Olá, muito bem-vindo ao canal Ateliê do Miro. Hoje temos mais um vídeo aí no ar para vocês. Vamos pintar hoje um girassol na tela. O material que eu estou utilizando aí, na verdade, é um Eucatex, mais uma obra do Eucatex, mas utilizando a técnica de pintura em tela. Vamos pintar um girassol. Essa moldura já está pronta para ser colocada na nossa tela, como vocês viram aí na imagem anterior. Iniciamos pelo fundo. Vamos mesclar aí amarelo, verde oliva, vermelho Veneza, branco e um pouco de amarelo indiano também para fazer o fundo. Pegando as três cores assim divididas e em movimentos circulares, vamos fazer todo o fundo da tela. Na parte de baixo aí a parte de cima da tela, vou utilizar uma cor mais clara. Embaixo vou utilizar o verde oliva com um pouco de alizarim crimson, para poder dar mais profundidade aí ao fundo da tela. Observe que eu estou deixando ele mais escuro. Aí eu utilizei o verde oliva e o alizarim. Pega um pouco de cada. Você vai misturar e circular, em movimentos circulares aí, até formar o fundo. Mas se eu não quiser usar o alizarim, posso usar o marrom Van Dyck, só o marrom Van Dyck puro. Só o alizarim puro, não tem problema nenhum. Porque quanto mais escuro ficar o fundo da tela, mais sobressairá o amarelo das pétalas do girassol. E aí estamos fazendo aí movimentos circulares. Esse vídeo é um pouco mais longo, porque você vai ter que aprender passo a passo como fazer as folhas e cada pétala do girassol. Contorne primeiro as pétalas, depois você vai circulando para formar o resto da sombra. E aí você vai preencher todo o restante da tela para baixo. O desenho da tela pode ser feito diretamente com a tinta, ou você pode utilizar o lápis 4 ou 6B para fazer o desenho. Mas se eu não sei desenhar, você pode transferir o risco com o carbono. Agora é hora de você preencher todo o miolo da flor. Com essa mesma mistura que você fez aí embaixo. Você pode utilizar o alizarim com um pouco de verde oliva. Ou você pega diretamente o marrom Van Dyck para preencher o miolo dos girassóis. Movimentos circulares, para não ficar marca. Vamos fazer isso em todos os miolos, para poder começar a pintar as pétalas. Estou adiantando o mesmo processo aí em todos os girassóis. Alizarim misturado com verde oliva. E agora vamos iniciar com a parte que está por trás da flor, que são os galhos e as folhas. Não desenhei as folhas antes porque iria fazer por cima da sombra. Mas caso você queira fazer o desenho antes, pode fazer e fazer o fundo em volta. Estou utilizando aí o verde verse para fazer o talo e preencher o corpo da folha. Depois trabalharemos aí com a luz sobre essa folha. Observe, estou enchendo bastante com o verde verse. Se não tiver verde verse, você pode utilizar o verde Hulk. Ou misture o verde musgo com um pouco de azul fitalocianina. Então, verde verse ou verde Hulk. Se não tiver um dos dois, você mistura o azul cobalto com fitalocianina, o azul fitalocianina com verde musgo, ou azul cobalto com verde musgo. E faça todas as folhas para depois poder fazer a luz, dividir essas folhas. Pode passar bastante a tinta para que não fique espaço vago em branco na tela. O Eucatex, porque o Eucatex é mais profundo, então tende a ficar alguns espaços sem pintar.
Vamos repetir o mesmo processo nas outras folhas e nos talos, todos os talos no mesmo tom e todas as folhas. Aí mais os talos. E agora vamos adiantar e desenhar outras folhas aí nesses galhos que estamos fazendo, para depois começar a fazer a luz, dar luminosidade no nosso trabalho aí, na nossa folha, ok? Repetindo o mesmo processo. Agora vamos fazer algumas folhas aí já que são definitivas. São as folhas secas que estão por trás aí do desenho. Estou utilizando aí a tinta bem aguada, um pouco de tinta e bastante água aí no pincel. Só que eu tiro o excesso da água no tecido para não ficar escorrendo. E utilizando a cor ou marrom Van Dyck ou o próprio alizarim, com a tinta bem diluída para fazer essas folhas aí que estão por trás do desenho. Antes de dar luz na folha verde, faremos as folhas que estão por trás dela. São essas folhas secas ou sombra das folhas. Fica a critério seu fazer ou não essas folhas aí. Coloquei para dar mais volume à pintura. E agora vamos trabalhar com a luz. Vamos iniciar com o pincel número 10 e a tinta verde inglês para fazer as nervuras da folha. Lembrando que o pincel tem que estar com o pelo maior para poder liberar a tinta. Vamos fazer o meio da folha, a luz, aqueles veios que tem na folha, e espalhar bastante para não ficar muito marcado com o verde inglês. Se você quiser mais claro, você usa um pouco de amarelo limão junto com o verde inglês. Mas o ideal é você utilizar o verde inglês para poder ele destacar mais. Temos também aí a opção de usar o verde abacate. A tinta acrílica fosca tem essa cor. Aí já fizemos aí praticamente a primeira folha. Falta alguns acabamentos, alguns retoques que faremos depois. Vamos à nossa próxima folha. Fazer o veio do meio primeiro. A nervura central. Para marcar a posição da folha. E agora iniciaremos com a luz das divisões da folha. Observe como está ficando aí. Você segue o movimento que você fez na nervura central. Observaram que não é obrigatório você seguir a mesma direção que você pegou o outro, que sempre tem que ficar uma parte escura, intercalando aí o claro. E aí, lá na frente vamos trabalhar todas as folhas, depois que secar, faremos o retoque. Agora vamos dar uma luz num lado só do talo também da folha, da flor. Ou melhor, da flor mesmo, o talo da flor, do girassol. Eu estou utilizando aí mais amarelo do que verde para fazer esse retoque do talo. Um pouco só de luz aí na borda, para não ficar a folha sem forma. Você vê que é bem sutil a luz que eu coloco na borda, que é para não perder a forma da folha. Também aqui próximo ao talo. Se quiser escurecer, pode escurecer também um lado da folha, certo? Eu clareei um lado, a borda. O outro lado você pode escurecer com verde Hulk. Eu estou usando aí um pouco de verde musgo para dar uma clareada, não ficar tão amarelado. E como o fundo é escuro,
ele vai sobressair aí sobre o fundo desse desenho. Utilizando um pouco do verde música aí na borda, puxando para dentro. É uma luz mais sutil, mais suave. Vou acelerar só um pouquinho aí para repetir os passos. E aí eu fiz em todas as folhas o mesmo processo. Agora é a hora de preencher todo o girassol com a cor amarelo cádmio. Caso você esteja utilizando a tinta acrílica para a tela. Na tinta acrílica fosca você usa o amarelo ouro. Preencha todo o corpo de todas as flores com esse amarelo. Esperar secar para dar o acabamento. Muito bem, essa última flor aí, estou acrescentando algumas pétalas por fora dela, para estar por baixo das outras pétalas que estão à frente dela. Eu estou utilizando a tinta branca porque o fundo já está pintado e o amarelo não ia pegar aí, não ia aparecer. Aí eu estou redesenhando aí com a tinta, para depois a gente utilizar o amarelo ouro, ou amarelo cádmio, se você estiver utilizando tinta acrílica para tela. Essas são as pétalas que estão por trás. Vamos preencher toda com branco. Depois utilizaremos o amarelo para fazer a cor oficial da pétala. Tá um meio assim sem forma, mas vai ganhar forma aí ao decorrer da pintura. Bem, faremos isso aí também nas outras que já foram pintadas. Algumas pétalas dessas aí são as que estão por trás. Por isso que eu estou colocando esse branco. As outras vai sobrepor. Mas se não quiser fazer isso, não quiser fazer depois a pétala, eu desenho já com as pétalas que estão atrás. Você pode desenhar todo completo e já deixar o espaço certinho para pintar. Muito bem. Agora vamos preencher o outro girassol também e começar a escurecer o centro da flor. Eu vou escurecer aí utilizando o vermelho Veneza, puxando de dentro para fora, que é para dar mais profundidade aí ao centro do miolo da flor. Vou deixar mais escuro, intensificar mais o amarelo, que é para a gente começar a trabalhar com a divisão das pétalas. Puxando sempre de dentro para fora. Vamos fazer isso em todas as flores, para depois a gente começar a trabalhar com a luz. Estamos fazendo aí a sombra. Essa sombra será feita em todas as flores. Logo após aí a secagem, que é bem rápida. A tinta acrílica seca em média em 10 minutos. Então, vamos adiantar e fazer todas as outras flores logo. Para secar, vou escurecer logo o miolo enquanto dá uma secada, para você ter ideia de como vai ficar. Eu estou utilizando aí a cor marrom Van Dyck para fazer isso aí. É mais uma escurecidinha básica, bem sutil, com um pouco de marrom Van Dyck, para dar mais profundidade ainda aí o pé do miolo da flor. Está observando aí que eu estou puxando de leve. Muito bem, agora é hora de dar profundidade ao miolo da flor. Vamos trabalhar com a cor preta ou com o marrom Van Dyck, para poder fazer essa profundidade. Vamos lá, vamos fazer um círculo no meio, uma curva no meio e espalhar puxando para cima. Já que essa tela vai ficar em pé, vamos puxar todos os miolos na mesma direção, a mesma profundidade. Preencher mais um pouco aí de tinta, botar mais um pouco de preto. Observe, estou fazendo o círculo aí, de baixo para cima. Já fiz o centro. Espalho, para não ficar marcado. E mais uma vez aí nessa parte também. Você observe que já ficou um formato de um furo aí no meio do miolo. Essa é a profundidade do miolo do girassol. Aí limpa o pincel um pouco, puxando para fora, para dentro do amarelo.
porém nada de ficar muito marcado, bem sutil. Feita essa parte aí, agora vamos trabalhar com as pétalas do girassol. Primeiro eu vou trabalhar aí as pétalas que estão atrás. Estou utilizando aí o amarelo cádmio com um pouco de branco para cobrir aí as falhas que ficaram aí da sombra que estão aparecendo, meio transparente. E depois eu vou dividir pétala a pétala para você ver o passo a passo aí de como fazer a pétala do girassol. Só estou retocando aí, ajeitando as pétalas para ela ficar mais perfeita. Depois vamos trabalhar com a divisão delas. Por que eu estou fazendo isso aí? Porque no desenho não ficou tão realista. Mas aí agora eu posso fazer essa opção. Mas se você quiser desenhar já no formato perfeito, melhor ainda. Se você tem dificuldade de fazer a mão livre, melhor que você desenhe e não cubra o risco. Vamos trabalhando aí para separar logo as pétalas e deixar definido onde será cada pétala. As que vão estar por trás e as que vão sobrepor o desenho. Então um pouquinho só aí para a gente começar a dividir as pétalas do girassol de verdade. Muito bem, aí vamos começar a divisão. Eu vou trabalhar com o amarelo também e um pouco de branco. E vou começar a dar claridade nessas pétalas aí, descendo até próximo ao miolo. Eu estou começando aí a fazer a primeira pétala. Espalho para não ficar a linha marcada. E vou deixar sempre uma falha entre uma pétala e outra aí, que é para dar essa divisão aí de encaixe da pétala. Vou pegar um pouco mais de branco para a gente trabalhar aí e fazer a próxima. Preste bem atenção como vai ser feita. Ó. Suje um lado do pincel, use o outro lado e puxe para dentro da pétala que você fez, certo? Deixando sempre uma divisão entre uma pétala e outra na parte de baixo. Eu vou voltar retocando algumas pétalas aí para definir mais. Amarelo. O amarelo já está aí com um pouco de branco. Para ele não ficar um amarelo muito intenso, senão vai ficar amarelo no amarelo e não aparece. Eu misturo bastante para não ficar o branco aparecendo demais. Faço primeiro aí, coloco a tinta com vontade, depois eu volto tirando o excesso, puxando para dentro. Aí vamos fazer isso aí. Observe que está ficando uma pétala por trás e uma na frente. Aquelas que começamos aí a colocar o branco, ficou por trás. Suje sempre um lado do pincel, use o outro lado para fazer esse detalhe. Deixa eu dar uma aproximada para você observar melhor. Observe que eu estou colocando aí o amarelo em maior proporção do que o branco. Olha como vai ficar. Vai sempre dividindo. Agora eu estou colocando mais amarelo em cima daquele branco que estava lá sobressaindo. Da ideia que ele está atrás. Certo? Vamos cobrir logo as pontas do branco que ficou aí forte. E agora, observe que eu estou deixando ele por trás. Fiz o risco branco com amarelo. E agora puxo para dentro. No pezinho, observe que vai ficar uma divisão aí entre uma pétala e outra. Continuando aí, vamos fazer todas as outras pétalas no mesmo sentido, utilizando o amarelo com o branco. Começa sempre da ponta para dentro. Eu transformei aquela pétala que estava ali, que seria de cima para trás. Colocando o amarelo junto com o branco e puxando para dentro. E assim vamos repetindo esse processo até finalizar todas as pétalas do girassol. Sempre com o amarelo e o branco.
já dá para você ter uma ideia e dar uma prévia do trabalho como tá ficando. De distância aí para você dar uma olhada. Vamos finalizar aí o primeiro girassol e passar para os próximos. Depois eu vou ensinar vocês a pintar um botão desse aí que está acima, que é um girassol de costa, que não está totalmente aberto ainda. Olha só a finalização aí. Essa pétala aí, porque ela não tem ponta, porque ela tá para trás, então ela tá curva. Você não vê a ponta dela porque ela tá dobrada aí para trás. Então você faz uma curva e puxa para dentro. Aí dá a ideia que ela tá virada. Aí você não percebe onde termina ela. Ok? Muito bem. E agora, finalizando esse, vamos passar para o próximo girassol. Observe um pouco aí distante como vai ficar esse girassol aí, já finalizando, sem o miolo. O miolo ainda falta terminar. Vamos ao nosso próximo. Acelerar um pouquinho só para vocês. E agora mais de perto, dá para você observar como está ficando o trabalho. Fiz logo que estão atrás. E agora vou aproximar mais uma vez para fazer esse aí que está acima. Eu estou clareando mais um pouco aí porque ele está acima dos outros, então ele tem que sobressair. Ele está mais acima, mais próximo à luz. Por isso estou utilizando mais um pouco de branco. Vamos adiantar um pouquinho só o nosso serviço aí. E agora vamos dar uma paradinha para você observar como está sendo feito esse girassol. Vamos lá? Aí mais de perto você dá para observar. Estou fazendo aí, ó, com um pincel menor agora. Esse pincel aí é um pincel de pelo. Ele pega a tinta, ele vai deixar mais fino o formato, os cantos da pétala. Mas é um pelo curto e firme. É um pincel Kondo de pelo firme e curto para definir mais as pétalas. As outras utilizei pincel de cerda. Ela estava mais por baixo, não precisava tanto detalhe, mas essa aí está em primeiro plano. Então ela vai precisar ser mais definida para você entender. Observe nessa pétala aí como está ficando o pé próximo ao miolo. A divisão entre uma pétala e outra. O segredo dessa pintura é você sujar um lado do pincel e utilizar o outro lado. Não colocar a tinta diretamente para baixo, para a tela, porque você vai borrar. Suja um lado e vai liberando a tinta aos poucos, com o outro lado. Observe isso aí, eu fiz a pétala, escondi um lado atrás da pétala que já foi feita e o outro lado eu desci. Agora essa daí já vou sobrepor a que eu fiz agora. Mais uma aproximada. E aí, observe, no final ela continua, faz lá, fino na ponta, largo no meio e fino de novo próximo ao miolo. Que é para dar a ideia de encaixe da pétala no miolo. Vou repetir esse processo aí em todas as flores. Estou só ajeitando aí mais uma pétala para ficar por trás, porque ficou um espaço vago. Aí eu complemento com uma pétala. Utilizei o branco, o mesmo processo daquela hora, que é para poder cobrir a sombra. Vamos lá. Mais uma pétala pequena atrás. E aí eu vou fazendo a sobreposição agora, utilizando mais branco do que amarelo. Vamos finalizar mais uma pétala de trás, pequena, e sobrepor a pétala maior.
Faço primeiro a linha, depois eu puxo. Você vê aí, nosso girassol já está quase pronto. Vamos só retocar alguns detalhes para embelezar mais ele. E consertar as falhas que estão nas pontas, para poder passar para a próxima etapa. Olha o que eu estou fazendo, estou definindo mais alguns lugares e puxando para dentro. Depois eu vou dar uma distância maior para você perceber como está ficando o nosso trabalho. Muito bem, agora chegou a hora de fazer o botão do girassol. Tá um meio atrapalhado aí, porque tem mais de uma camada de pétalas. Primeiro vamos fazer. Vou só marcar aqui alguns lugares aí, algumas pétalas no meio. Não está desenhada, mas eu vou fazer agora. Não estou definindo bem definido ainda, porque vou retocar depois, certo? Agora eu vou começar com as pontas, as que estão por fora. O mesmo processo. Amarelo com branco. Cria a pétala por trás. Sobrepõe outras pétalas. E assim até finalizar o trabalho. Cria a pétala. Alguns lugares não precisa sobrepor, que elas estão paralelas. Continuando aí o nosso botão. Vamos concluir todas as pétalas, ainda ela está sem formato, meio sem luz. Isso aí faremos um pouco de luz com o branco depois e o amarelo. Estamos redesenhando aí a flor para poder dar um pouco mais de luz aí e formar o nosso botão. Então, feito aí as pétalas, agora eu vou dar um pouquinho mais de luz aí, como eu te falei antes. Eu vou utilizar um pouco de amarelo limão com com o branco. O amarelo, ou você pode utilizar já o amarelo cádmio claro puro, porque ele já é um pouco misturado aí o branco com o amarelo cádmio. Estou utilizando aí as duas cores e definindo mais as pétalas aí com um pouco mais de luz. Agora, depois dessa etapa, vamos partir para a sépala do botão. É o que está segurando o botão aí. O retoque é essencial na pintura, viu? Esses são os acabamentos. Vamos só acelerar um pouco o passo e repetir todas as etapas que foram feitas no botão anterior, nesse outro botão aí de cima. E partiremos aí para a nossa próxima etapa. Retoques, alguns retoques são essenciais aí para finalizar. E agora a nossa próxima etapa, vamos trabalhar com o miolo da flor. Vamos dar profundidade aí a esse miolo. Profundidade já temos, ou melhor, agora vamos fazer a luz do miolo. Utilizando aí a cor amarelo ocre e branco, vamos fazer os pontinhos aí, ó, com pincel
que você dividiu a pétala, sujando um lado, usando o outro. De quina você vai trabalhar carimbando ele em cima, na borda, fazendo tipo uns carocinhos. Depois a gente vai puxando, ó, esse mesmo carocinho que a gente fez para baixo. Tá um pouco a mão na frente aí, mas dá pra entender. Aí eu coloquei carimbei, depois eu voltei puxando para baixo. Mas aí eu vou fazer o próximo miolo aí, você vai entender. Esse aí é o miolo que tá logo por trás de todas as pétalas. Agora vamos ao nosso próximo miolo, que você vai entender bem melhor. Vamos lá? Observe uma prévia aí do nosso trabalho, como já está ficando. Esse aí é o nosso trabalho aí feito no Eucatex. É a mesma técnica de pintura em tela. Não tira nada. Você só pode acrescentar tinta acrílica fosca, que fica no Eucatex, fica perfeito a pintura. Vamos lá, trabalhar com esse miolo aí da flor maior. Observe como eu estou fazendo. Estou carimbando com o ocre e o branco. Mas se eu não tiver o ocre, posso utilizar outra cor? Pode sim. Você pode utilizar o marrom vandica e branco, ou vermelho Veneza e branco. Vamos lá, carimbando. Faz o carimbo. Não precisa ser rápido igual eu estou fazendo aí. Fiz uma camada, depois fiz outra camada abaixo. Observe que eu estou carimbando na parte clara, que a parte escura é a profundidade. Você não pode interferir nessa profundidade do miolo. Fiz a primeira carreira, agora vou outra carreira de batidinha embaixo e a terceira carreira intercalando, certo? Mais uma carreirinha aí, até disfarçar, mais uma até disfarçar e apertando menos o pincel. Pronto, aí já temos aí a semente do miolo do girassol. Aí agora eu vou colocar mais suave, uma camada mais adentro aí do miolo. E fora, quebrando aí essas linhas que a gente fez antes. Pronto, disfarçando. E aí você vê que já temos o miolo do girassol aí formado, com profundidade. Estou disfarçando aí para não ficar tão marcado o centro. E aí é como fazer o miolo do girassol em tela. Observe que ele já está com formato de girassol. Aí feito todos os miolos, agora é hora de trabalhar com outra parte da flor. Qual parte agora? Vamos lá. É a sépala do botão. Eu vou preencher ela toda com verde musgo. Verde musgo, utilizamos também um pouco de verde musgo na folha. Estou utilizando aí o verde musgo, mas aí eu misturei um pouco do verde verse para não ficar tão clarinho. Eu preencho toda a parte da sépala. Pode ir observando os passos. Concluímos a parte escura, agora vamos fazer a luz aí da sépala. Algumas dobras aí que segura o botão. Vamos fazer agora essas pontinhas aí que segura o botão. Vamos fazer um pouco de luz. Estou fazendo algumas dobras para dentro da... E o que é que eu estou utilizando aí? A tinta de baixo está ainda úmida. Então só utilizo um pouco de branco no pincel. É o que vai dar claridade aí na própria tinta que eu coloquei antes. Lembrando que a tinta acrílica seca em menos de 10 minutos. Isso aí tem que ser bem ágil para fazer esse detalhe. Tem que ter bem agilidade. Mais um pouco de branco, puxa. E faremos também na outra sépala. Estou colocando aí porque as dobrinhas estão viradas para dentro do verde. Não está virada para cima do amarelo. Você faz o formato e puxa para dentro. Você vê o brilho aí da tinta que ainda está molinha a tinta, está úmida. Porque também o tempo está frio aqui agora. Então ela não secou totalmente.
Lembrando de espalhar bastante para não ficar muito destacado, senão perde o aspecto de originalidade aí. Então, eu estou quebrando aí para não ficar muito chapada a pintura. Ou melhor, não ficar chapado. Que não é certo ficar chapado aí a pintura em tela. Nesse caso aí, viu? Que depende do trabalho. Se for um geométrico, pode ficar chapado. E aí vamos clarear também as outras partes aí que precisam. Algumas folhas que precisam de uma clareada aí com um pouco desse branco. Eu estou utilizando aí nessa folha que já secou, o branco com um pouco de verde, já misturado. Estou passando o dedo aí para espalhar mais, para não ficar marca. E dando um pouco de luz aí suave nas outras folhas. Agora é hora dos retoques finais, onde vamos escurecer um lado dos troncos e dar mais luz do outro lado ou no centro de cada um deles. Acelerar um pouquinho o vídeo. E aí já temos aí a nossa pintura do girassol, já finalizando. Agora é hora de fazer alguns galhos secos. Vamos puxar aí com alizarim misturado com verde oliva para fazer alguns galhos secos aí no nosso trabalho. E aí estamos finalizando mais uma aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso trabalho. Deixe sempre seus comentários aí, deixa o like aí, aquele like é muito importante pra gente. E nos nossos comentários o que precisamos melhorar nos nossos vídeos, nas nossas aulas. Compartilhe aí nosso vídeo também para aquelas pessoas que querem aprender a pintar girassol na tela ou no Eucatex ou em outro material também. Temos vídeo para todos os gostos. E aí estamos fazendo os retoques finais, alguns detalhes para o nosso trabalho ficar perfeito. E aí já temos aí o resultado final do nosso trabalho, que é pintura em tela com girassóis. Tudo aí passo a passo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Te aguardo lá na nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.